E se você pudesse sentir agora os últimos 30 segundos da sua vida, será que sentiria dor ou seria tomado por uma paz inexplicável? Alguns relatam que flutuaram acima do próprio corpo, outros que viram toda a vida passar como um filme. E há quem diga que ouviu a voz de Deus antes de voltar. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece no instante final. Com base em estudos, relatos reais e experiências que desafiam a razão, vamos responder uma das perguntas mais temidas da alma humana. Como é a sensação de morrer? Bem-vindo ao canal Histórias do Sagrado. Se isso te tocou, curta este vídeo, inscreva-se no canal e compartilhe com quem você ama. Alguém pode estar precisando ouvir isso agora. É estranho pensar que a morte não chega de repente. Ela começa a se aproximar em silêncio. Antes que o coração pare, antes que o cérebro desligue, algo começa a se desprender. E por mais que a ciência tente explicar o que acontece dentro do corpo, há uma parte que escapa a qualquer medição: a alma. Nos últimos segundos de vida, os relatos se repetem. Pessoas dizem que o tempo muda, que a dor desaparece e que uma estranha paz se instala, como se o corpo ainda lutasse para continuar aqui, mas o espírito já tivesse começado a sua travessia. Alguns contam que ouviram vozes, ou que viram seus próprios corpos de cima, enquanto médicos e familiares gritavam por seus nomes. Outros dizem que tudo ficou escuro, como se o mundo fosse ficando cada vez mais distante. A ciência descreve isso como despolarização da difusão terminal, um fenômeno no cérebro quando o sangue para de chegar e os neurônios usam sua última energia para tentar sobreviver. Mas mesmo os cientistas reconhecem que esse processo não explica a consciência fora do corpo. Como alguém pode descrever com precisão o que médicos fizeram enquanto estava clinicamente morto? Há quem diga que o espírito começa a se elevar e que nesse instante sentimentos intensos tomam conta do coração. Não é medo, é gratidão, arrependimento, amor e saudade. Tudo ao mesmo tempo. Muitos relatam que, no exato momento em que estavam partindo, só pensaram nas pessoas que mais amavam. Pediram perdão, clamaram por Deus, chamaram pela mãe, pelo pai, pelos filhos. É nesse instante que muitos veem o filme da vida passando pela mente, não em ordem cronológica, mas por intensidade emocional. Cada momento importante, cada decisão, cada palavra não dita volta com força total. A Bíblia não entra em detalhes sobre os segundos finais, mas revela algo essencial. O ser humano não é só carne. Em Eclesiastes 12, versículo 7, está escrito: "E o pó volte à terra, como era, e o espírito volte a Deus, que o deu." Isso significa que existe um instante em que o corpo permanece aqui, mas algo invisível começa a subir. Jesus, no momento da sua própria morte, também nos mostrou isso. Na cruz, antes de dar seu último suspiro, ele disse: "Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito." Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículo 46. Essa entrega não é um desligamento automático. É um movimento da alma, um retorno, uma passagem. Quem já esteve à beira da morte diz que é como se algo nos puxasse, uma força suave, que às vezes luta contra o nosso desejo de ficar. Mas quando chega a hora, não há mais resistência. O corpo ainda está aqui, respirando com dificuldade, mas a alma já está a caminho. Alguns chamam isso de a separação, outros de o começo da eternidade. E talvez o mais comovente seja saber que mesmo sem palavras, mesmo sem forças, o coração ainda ama, a mente ainda lembra e a alma ainda sente. Por isso, muitos acreditam que, mesmo inconscientes, os que estão partindo ainda ouvem nossas vozes, sentem nossas lágrimas e talvez levem consigo as últimas palavras que dissemos.
Há quem diga que a vida passa diante dos nossos olhos nos últimos segundos. Mas o que isso realmente significa? É apenas uma lembrança acelerada? Ou existe algo mais profundo por trás dessa sensação? Diversos relatos de experiências de quase morte descrevem o mesmo fenômeno. Um filme emocional, onde cenas marcantes surgem de forma vívida, como se estivessem acontecendo novamente. O nascimento de um filho, a risada de um ente querido, o momento de um erro grave, ou aquela última despedida que nunca foi dita. Tudo isso volta, não como memória, mas como sentimento puro. Muitos relatam que esse filme não segue uma ordem lógica, mas emocional. São os momentos que mais tocaram a alma que retornam. E mais do que ver, as pessoas dizem que sentem tudo de novo, com mais intensidade do que na primeira vez. Uma mulher que quase morreu após uma parada cardíaca contou: foi como se séculos tivessem passado em frações de segundo. Eu me vi criança, depois mãe, depois me vi ausente, arrependida e então cheia de amor. Outro disse: eu senti a dor que meus familiares sentiram por mim, como se meu coração estivesse conectado ao deles. Essa conexão emocional nos últimos instantes é algo que nem a ciência explica completamente, mas a fé tem respostas. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10: pois todos devemos comparecer diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba o que mereceu pelo bem ou pelo mal que tiver feito por meio do corpo. Talvez esse julgamento comece dentro de nós mesmos. Talvez esse filme da vida seja o início de um encontro com a verdade, com o que fomos, com o que deixamos de ser. Não para condenar, mas para revelar o que ainda precisa ser curado. Você já viveu algo assim? Ou conhece alguém que voltou da beira da morte e descreveu algo parecido? Compartilhe nos comentários. Seu testemunho pode tocar outras vidas. Essa avalanche de memórias e emoções não é apenas biológica. Muitos descrevem que, mesmo inconscientes, estavam plenamente conscientes do que viviam internamente. Sentiam paz ou sentiam desespero. Lembravam do que fizeram, mas, acima de tudo, lembravam de quem amaram. E por mais que o corpo esteja se apagando, a alma continua sentindo. Muitos dizem que choraram por dentro, não de tristeza, mas de arrependimento, saudade, entrega. Se esse conteúdo está tocando você, envie para alguém que precisa ouvir isso hoje. Pode ser que uma alma ferida encontre consolo, apenas por saber que não está sozinha. Há também quem descreva o momento como um pedido silencioso por uma segunda chance, como se, diante de tudo o que viveu, o espírito desejasse mais um tempo, mais um reencontro, mais uma oportunidade de fazer diferente. E para alguns, essa oportunidade veio. Voltaram à vida, mas nunca mais foram os mesmos. É por isso que muitos desses relatos não são apenas histórias comoventes. Eles são convites à transformação, porque talvez o maior presente não seja evitar a morte, mas viver com consciência, gratidão e fé antes dela chegar. Se você acredita que este canal ajuda a despertar almas, curta este vídeo e se inscreva. Aqui, cada história é uma ponte entre o agora e o eterno. Há um momento em que o corpo permanece imóvel, mas a consciência parece continuar viva, como se a alma, ainda em silêncio, começasse a flutuar. É o que muitas pessoas descrevem após viverem o que chamamos de experiência de quase morte. Não é um sonho, nem uma alucinação. É uma percepção de estar fora de si, mas mais desperto do que nunca. Uma mulher que sofreu uma parada cardíaca durante o parto contou que, mesmo inconsciente, viu os médicos abrindo seu abdômen, sentiu o cheiro do osso sendo serrado e ouviu a conversa dos cirurgiões. Detalhes confirmados depois por toda a equipe médica. Outro homem, baleado em um assalto, disse que viu seu próprio corpo deitado,
a visão escurecendo pelas bordas, como se a vida estivesse se fechando em um túnel. Mas ele, a parte que sentia e observava, estava fora do corpo, pairando, percebendo e suplicando a Deus por mais tempo. Esses relatos desafiam o entendimento científico, porque descrevem fatos e sensações que, em tese, não poderiam ser registrados por alguém clinicamente morto. O cérebro sem oxigênio, o coração parado, mas a alma viva. A Bíblia não utiliza os termos modernos para a experiência fora do corpo, mas nos oferece pistas sobre essa separação. Em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 2 a 3, o apóstolo Paulo narra algo surpreendente. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até o terceiro céu. Se foi no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Sei que esse homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. Esse mistério, corpo e alma em lugares diferentes, reforça o que tantos testemunham até hoje, que o espírito não depende da carne para perceber o invisível. É nesse estado que muitos relatam caminhar por corredores de luz, atravessar portais ou até ver um cordão prateado ligando a alma ao corpo físico. E dizem entender instintivamente que se esse cordão se romper, não há mais volta. Você já ouviu alguém contar algo assim? Ou já viveu algo parecido? Compartilhe sua história nos comentários. Aqui, cada relato é uma chama que ilumina o mistério. Alguns descrevem esse momento como o mais belo da vida, um lugar de paz absoluta, uma luz acolhedora e uma voz, suave, sem forma, mas cheia de autoridade, perguntando: você quer voltar ou deseja ficar? Outros dizem que lutaram para retornar, movidos pelo amor por alguém que ainda estava aqui. Um filho, um pai, alguém que precisava deles. E essa decisão, voltar ou partir, parece muitas vezes não ser nossa, mas de Deus. Há também relatos mais sombrios, de corredores escuros, sensações de queda, ou de um vazio gelado, onde não há paz nem luz. E isso nos lembra o que está escrito em Hebreus, capítulo 9, versículo 27. Ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Essa passagem nos convida à reflexão. O que estamos cultivando em vida nos acompanha na morte, e se a alma continuar vendo, ouvindo, sentindo, o que ela levará consigo nos primeiros segundos da eternidade? Por que tantas pessoas de diferentes culturas, religiões e épocas relatam ver uma luz no fim do túnel no momento da morte? Essa pergunta ecoa nos leitos de hospitais, nos relatos de sobreviventes e nos olhos de quem viveu a travessia entre a vida e o eterno. Para alguns, é apenas um fenômeno do cérebro perdendo o oxigênio. Para outros, é o primeiro vislumbre do céu. Há quem descreva essa luz como branca e envolvente, que não brilha, mas abraça, não cega, mas consola. Ela parece viva, parece ter voz e parece conhecer você. Uma mulher que passou por 3 paradas cardíacas após uma cesárea contou: quando tudo escureceu, essa luz surgiu como se me chamasse. Eu fui levada por ela e nunca senti tamanha paz. Era como voltar para casa. Outro homem, reanimado após um infarto fulminante, descreveu: a luz não vinha de um lugar, ela vinha de alguém. E eu senti, sem nenhuma dúvida, que era Deus. A ciência tenta explicar. Alguns estudiosos dizem que a diminuição do fluxo sanguíneo no cérebro causa um fechamento gradual da visão periférica, criando a sensação de túnel. A luz, nesse caso, seria o último estímulo visual antes do desmaio completo. Mas essa teoria não responde tudo. Ela não explica por que pessoas cegas de nascença também descrevem a luz.
nem porque a maioria dos relatos traz emoções idênticas: paz, amor, acolhimento e transcendência. E mesmo que haja explicação neurológica, isso significa que é só imaginação? Ou será que, na verdade, o cérebro é apenas o rádio e a alma é o sinal que continua tocando mesmo quando o aparelho para? A Bíblia não fala exatamente em túnel ou luz após a morte, mas nos dá uma direção clara. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida." E no Salmo 27, versículo 1, o salmista declara: "O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei?" Essas passagens não descrevem um fenômeno físico, descrevem uma presença, um guia, uma promessa de que, na escuridão mais profunda, há uma luz que nos encontra. Você acredita que essa luz seja real? Você já ouviu ou viveu algo parecido? Deixe nos comentários. Sua experiência pode consolar outras almas. Algumas pessoas contam que, ao se aproximar da luz, ouviam vozes suaves ou canções. Outros viram paisagens impossíveis de descrever: campos dourados, rios de brilho, jardins silenciosos. E todos, sem exceção, disseram que não queriam voltar, mas voltaram, porque algo ou alguém os trouxe de volta. E ao regressar, a vida nunca mais foi a mesma. Eles passaram a ver tudo com mais valor, com mais humildade e com uma certeza silenciosa: a morte não é o fim. Se este vídeo está te tocando, compartilhe com alguém que sente medo da morte ou saudade de alguém que se foi. Talvez a luz que você enviar seja o consolo que o outro precisa. Para muitos, a luz no fim do túnel é simbólica. Para outros, é literal. Mas uma coisa é certa: no instante final, o que mais desejamos é não estarmos sozinhos. E de alguma forma, essa luz sempre aparece. Nem todas as experiências de quase morte são iguais. Algumas pessoas falam de paz, outras de escuridão. Há quem flutue em silêncio e quem seja arrastado por um redemoinho emocional. E por mais difícil que seja aceitar, talvez a morte não seja uma estrada única, mas um espelho do que cada alma carrega. Nos comentários de vídeos como este, surgem relatos profundamente diferentes. Uma mãe que partiu dormindo com um leve sorriso nos lábios. Um jovem que viu corredores escuros e sentiu um frio indescritível. Uma senhora que ouviu a voz de Deus. E um homem que disse não ter visto nada, apenas o vazio. Será que todos passamos pelo mesmo processo? Ou será que a maneira como morremos reflete a maneira como vivemos? A Bíblia nos ensina que Deus é justo e também nos mostra que Ele sonda o coração, não as aparências. No livro de Romanos, capítulo 2, versículo 6, está escrito: "Deus retribuirá a cada um conforme o seu procedimento." Isso não significa que a morte seja um castigo para uns e um prêmio para outros, mas sim que o momento final carrega um chamado profundo e pessoal. Para alguns, é uma reconciliação. Para outros, um acerto de contas. E para todos, uma travessia. Alguns relatos falam de luz, música, vozes serenas. Outros falam de silêncio, medo ou até escuridão. Mas há um elemento comum: ninguém volta igual. Uma mulher contou que em sua EQM ouviu uma frase clara dentro de si: "Você tem uma missão, ainda não terminou." Desde então, ela vive como quem recebeu um novo coração. Outra pessoa disse ter sentido, no instante da morte, uma tristeza imensa, não pelo que viveu, mas pelo que não viveu. Pelas palavras que não disse, pelos perdões que não ofereceu, pelas mãos que não segurou. Se você já passou por algo assim, ou conhece alguém que passou, escreva nos comentários. Porque cada história ajuda outras pessoas a entender que a vida é frágil, mas cheia de significados. É possível que a morte
não seja uma linha de chegada, mas uma porta personalizada. Uma revelação íntima entre a alma e o Criador. E mesmo entre os cristãos, as experiências diferem, mas a promessa permanece. Jesus disse em João capítulo 11, versículo 25, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse viverá não se refere a continuar respirando, mas a existir diante de Deus, com plenitude, com verdade, com eternidade. Talvez o que muda de pessoa para pessoa não seja a luz, mas o quanto a alma está preparada para recebê-la. E é por isso que tantos voltam dizendo a mesma coisa. Não tenho mais medo da morte, porque perceberam que a morte não é o fim de tudo, mas o fim daquilo que nunca foi essencial. Se este vídeo está te ajudando, curta, se inscreva no canal e envie para quem você ama. Compartilhar palavras de luz também é uma forma de amar. E se a morte for mesmo diferente para cada um de nós, então talvez a pergunta não seja como vamos morrer, mas sim, como estamos vivendo agora para merecer o que vem depois. Uma das perguntas mais dolorosas que uma pessoa pode carregar é: será que ele pensou em mim antes de morrer? A filha que perdeu a mãe, a esposa que viu o marido partir, o filho que não chegou a tempo de se despedir do pai. Todos eles carregam no fundo da alma essa mesma angústia. Ele sabia o quanto eu o amava, e a resposta, ainda que invisível, ecoa no silêncio da fé. Sim, nos últimos segundos, quando o corpo começa a desligar, parece que o amor, ao invés de apagar, aumenta. Diversos relatos de experiências de quase morte descrevem que, nesse instante, o pensamento não está no medo, mas nas pessoas. Pessoas dizem que viram o rosto da mãe, ouviram a voz do filho, sentiram o cheiro de casa e choraram por dentro por tudo aquilo que ainda queriam viver, junto de quem amavam. A ciência pode tentar medir batimentos, oxigênio, atividade elétrica cerebral, mas não há como medir o amor que permanece nos últimos segundos, porque o amor é a última coisa que o corpo perde e a primeira que a alma leva. Um relato emocionante veio de uma mulher que perdeu a mãe dormindo. Ela escreveu: ela parecia em paz, como um anjinho, mas 2 dias antes ela nos reuniu e disse: eu vim me despedir. E sorriu. Na hora eu não entendi, agora entendo. Outra pessoa contou que, antes de entrar em coma, um pai segurou a mão do filho com força e olhou fundo em seus olhos, sem dizer nada. Mas aquele olhar disse tudo. É por isso que muitos acreditam que, mesmo quando o corpo parece inconsciente, a alma ainda sente, ouve e ama. Como se, no limiar da existência, Deus nos permitisse um último gesto de ligação com quem fica. No livro de 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 8, está escrito: o amor nunca falha. E em Romanos 8, versículo 38, porque estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem coisa alguma na criação poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse amor, que não falha nem morre, é o mesmo que une pais e filhos, irmãos, cônjuges, amigos, mesmo quando a vida se despede. Se você carrega saudade de alguém que partiu, escreva aqui nos comentários o nome dessa pessoa. Pode ser uma forma de honrá-la e de sentir que ela, de algum modo, permanece viva em você. Há também muitos relatos de quem voltou da morte e disse: naquele momento, eu só pensava na minha filha. Eu pedi a Deus para voltar, porque ainda não tinha abraçado minha mãe o suficiente. Eu vi meu pai em lágrimas e pedi a Deus mais uma chance. Essas memórias mostram que, para quem parte, quem fica nunca é esquecido. E para quem crê, o amor verdadeiro é uma ponte que nem a morte consegue quebrar. Ele permanece no olhar, na lembrança, na oração, na esperança de um reencontro. No final, talvez não levemos nada além disso, o que sentimos por quem amamos e o que deixamos no coração de quem amou a gente.
Há pessoas que passaram por tudo: o silêncio, a luz, o túnel, a paz, e mesmo assim voltaram. Elas voltaram com o coração marcado, com um olhar diferente, com a certeza de que a vida não é apenas o que se vê. Essas pessoas não são as mesmas. Algumas largaram carreiras para cuidar da família. Outras decidiram perdoar, voltar para Deus, recomeçar. Porque ao viver a morte, perceberam o valor da vida. Um jogador de futebol, dado como morto por 78 minutos após um ataque cardíaco, disse que ao voltar era como se tivesse corrido dentro do corpo de outra pessoa. Ele não lembrava de dor, apenas de uma sensação: paz. E quando acordou, a primeira coisa que pensou foi: recebi uma nova vida, não posso desperdiçá-la. Outro homem, que esteve desacordado após um grave acidente, relatou que sonhou com tudo que sempre quis ser, como se Deus tivesse mostrado um espelho de possibilidades. Ao acordar, percebeu que ainda havia tempo e decidiu fazer da sua vida um testemunho. Muitos descrevem que durante a experiência de quase morte ouviram vozes ou sentiram um chamado interno, algo que dizia: volte, ainda não é hora, há algo que você precisa fazer, alguém ainda precisa de você. Esse chamado não vem com ameaças, vem com amor, e é tão forte que mesmo anos depois, essas pessoas continuam falando disso com lágrimas nos olhos. A Bíblia nos mostra que o retorno da morte nunca é por acaso. Jesus ressuscitou Lázaro não apenas para devolver-lhe a vida, mas para revelar a glória de Deus através dele. No Evangelho de João, capítulo 11, versículo 4, Jesus diz: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Assim também acontece com aqueles que voltam. Eles carregam um sinal, uma memória e uma nova missão. Para alguns, o impacto é silencioso. Passam a valorizar os detalhes, os afetos, o tempo com quem amam. Para outros, o impacto é revolucionário. Mudam hábitos, deixam vícios, curam laços. Mas todos, absolutamente todos, dizem a mesma coisa: depois que eu voltei, eu soube. Eu não estava pronto. Se eu tivesse morrido ali, talvez não estivesse com Deus. Agora eu entendo o quanto estava cego. Foi a misericórdia que me trouxe de volta. Essas histórias nos lembram que nem toda salvação é visível. Às vezes, Deus salva alguém, não do acidente, mas de si mesmo, de um futuro perdido, de uma vida vazia. Quando a vida volta, ela não volta igual. Ela volta carregada de propósito. E com ela vem a consciência de que nada é garantido. O tempo é um presente. A fé, um alicerce. E o amor, a única coisa que atravessa a morte e volta com a gente. Há quem diga que não se deve dar muita atenção a essas experiências, mas quem viveu, sabe. E quem ouve, sente. Porque há algo nessas histórias que não se explica, apenas se reconhece. E se você está ouvindo isso hoje, talvez seja porque ainda há tempo para mudar. Não é preciso morrer para acordar. Basta permitir que Deus ressuscite o que em você já parecia morto. E se hoje fosse o seu último dia, você estaria em paz com sua vida, com sua alma, com Deus? A verdade é que ninguém sabe o momento exato, mas todos sabemos que um dia esse momento chegará. E quando chegar, não levaremos dinheiro, títulos, roupas ou glórias. Levaremos apenas o que somos diante de Deus. Aqueles que voltaram da morte dizem que no instante final não importa o que você tem, mas quem você foi, se amou, se perdoou, se viveu com propósito ou se apenas sobreviveu. A Bíblia diz em Hebreus 9, versículo 27, ao homem está ordenado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Mas até esse momento chegar, a vida é a chance de recomeçar, de reconciliar, de amar mais, de viver com os olhos na eternidade. Não espere o último suspiro para lembrar do que realmente importa, porque talvez
Deus esteja te dando agora a chance de voltar por dentro, antes mesmo de partir por fora. Se essa mensagem tocou sua alma, curta este vídeo. Se inscreva no canal Histórias do Sagrado e compartilhe com alguém que você ama. Você nunca sabe quem está precisando dessa luz exatamente hoje, porque viver é preparar o coração para quando a luz aparecer no fim do túnel. E quando ela aparecer, que você não tenha medo, mas paz.